Não, eu não utilizo a Binance e eu acredito que pode ser uma forma muito arriscada de você estar mantendo suas criptomoedas. Calma, que eu vou explicar hoje exatamente o porquê eu não faço isso, explicar quais exchanges eu acredito que são as mais seguras do mercado e também explicar o passo a passo de como você deve avaliar a sua exchange. Então, para entender tudo isso, vale a pena assistir esse vídeo até o final. E se você conhece já o conteúdo da Mercúrio, não esquece de deixar o like logo no início para ajudar a gente. Só antes de começar o conteúdo, eu queria convidar você que está pesquisando mais sobre custódia, possivelmente está querendo proteger seus criptoativos, não é à toa, porque realmente esse é um dos pontos mais delicados do mercado de criptomoedas, a clicar no link abaixo que eu fiz um curso exclusivo sobre custódia que explica passo a passo de como custodiar suas criptomoedas, desde como selecionar a melhor exchange, como selecionar a melhor soft wallet, a melhor hard wallet e muito mais. Para ter acesso a esse conteúdo 100% gratuito, basta clicar no link aqui abaixo. Mas deixa de conversa e vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Hoje eu quero explicar para você os motivos pelos quais eu não utilizo a Binance e eu acho que pode ser bem arriscado para manter seus criptoativos. E para isso, eu acho que o primeiro passo é justificar os motivos pelos quais eu não utilizo a Binance. Então, eu quero explicar para vocês 8 critérios de segurança que eu utilizo para avaliar uma corretora. Então, vamos lá para o quadro que eu quero explicar para vocês de forma mais detalhada cada um deles, começando pelo primeiro ponto, e eu acho que é o ponto mais fundamental que todo mundo deveria avaliar, que é a segurança da sua corretora. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar sempre quando a gente está olhando para uma corretora e que talvez vai fazer ali parte do seu portfólio, né, de notas para selecionar uma boa corretora, é a questão da segurança. Na segurança, algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, a porcentagem, né, de ativos que a corretora mantém em custódia offline, em cold wallet. O segundo ponto também é a transparência da sua política de gestão de ativos. Normalmente as corretoras vão ter modelos, por exemplo, de prova de fraudes e provas de reservas, como é o que acontece no caso da Kraken. E elas vão deixar bem claro todo o processo de custódia deles. Então esse é um ponto essencial para você saber a segurança dos seus ativos. Por fim, um outro aspecto é ver se essas corretoras possuem auditorias ou pelo menos alguns relatórios, alguns estudos que comprovem ali a questão dessa corretora. Esse é um ponto aqui fundamental e faz parte dos 8 pilares para você selecionar uma boa exchange. Na parte de regulação, o que a gente tem que avaliar para saber se uma corretora é boa? Primeiro, a questão das entidades que ela está regulada. Então, se ela está regulada em algum país, onde ali que é o registro dela, entender um pouco daquela dinâmica. Eu vou dar um exemplo através da Coinbase e da Kraken, que hoje elas são reguladas ali dentro dos Estados Unidos e também do Canadá. Tem ali informações, tem registros, então facilita muito a vigilância nisso, isso traz mais segurança jurídica. Outro ponto importante é problema com reguladores. Esse talvez seja um dos aspectos que a Binance mais sofre hoje, que é como os reguladores estão interpretando aquelas atividades, o que eles pontuam em cada um desses aspectos. Por fim, questões de participação em entidades regulatórias, então a autorregulação, a busca por esse processo são fundamentais e também a questão de Know Your Customer Anti-Money Laundering, que é basicamente as licenças e as proteções atreladas contra a lavagem de dinheiro. Nesse aspecto, um insight que é muito importante. Você olhar licenças como o MSB e também a BitLicense podem dar um bom sinal sobre como está sendo o processo regulatório. Inclusive, boa parte dessas licenças passam por verificações e auditorias de todo o processo de custódia, de informações da corretora e muito mais. Então, esse tópico também é fundamental na avaliação de uma corretora. Outro patamar essencial de avaliar ali dentro de uma corretora é a questão do time por trás daquela exchange. Então, você sempre tem que entender quem são as pessoas ali que estão desenvolvendo aquela solução que você está utilizando. Nesse sentido, alguns pontos que são bem importantes serem considerados são a questão da qualificação do time, a questão do histórico do time e também a questão do crescimento do time. Então, entender se o time é compatível ali pela quantidade de volume daquela corretora, se é um time qualificado e compreender toda a dinâmica de formação daquele time é fundamental para você selecionar uma corretora que tenha muita segurança. Na parte de dados, alguns pontos importantes da gente considerar sempre quando a gente está olhando uma corretora é a transparência delas dos dados. Lembre-se sempre, o seu ativo está 100% custodiado nessa corretora. E você ter a certeza que eles estão registrando de forma correta todas as operações e todos os saldos é fundamental para garantir também a solvência daquela corretora e que você não sofra ou não tenha um risco de perder seus ativos. Nesse sentido, alguns pontos que você deve avaliar é a qualidade dos dados, se eles estão presentes ali em algum ranking de renome como o Nomics ou algum outro ranking no mercado de criptoativos e principalmente os APIs, se eles são claros, são bem descritivos e bem detalhados de todas as transações e todas as operações que estão sendo realizadas. Por fim, alguns outros tópicos, né, que são fundamentais de ser avaliado aqui nesses pilares que a gente está comentando é a questão, né, dos ativos listados, então entender a lista tem os ativos que você necessita e também a qualidade daqueles ativos, né? Isso acaba sendo um ponto bem importante, especialmente para o mercado varejo. A questão atrelada à liquidez, se ela tem uma liquidez o suficiente para fazer as operações e principalmente se aquela liquidez é uma liquidez que de fato é real, que infelizmente muitas corretoras utilizam ali robôs, utilizam ali outros formatos que constroem uma liquidez falsa de mercado, então é bem importante ver se ela tem uma liquidez
empresa testada, normalmente você encontra muitos testes como o da Coinmetrics mostrando nesse sentido. Por fim, também incentivos e UX, né, facilidades ali para o usuário final, se ele está se adequando ao que você necessita e também se ele teve ali eventos negativos crescentes. Inclusive, esse vai ser um dos pontos, junto com regulação, que a gente vai mostrar, né, que foram os fatores que mais tornaram a Binance desatrativa na nossa visão. Então, vamos entender agora exatamente o porquê a gente tem toda essa postura ali em relação à Binance. Primeiro ponto que eu acho que é fundamental da gente entender no mercado de criptomoedas é o seguinte: não existe o too big to fail. O que que significa? Basicamente, que muitas pessoas viram e afirmam: ah, eu utilizo a Binance porque ela é a maior corretora do mercado e ponto. Na verdade, isso é uma falácia, né, ou algo que não faz tanto sentido. Por quê? Porque a gente já viu inúmeros casos de grandes corretoras no mercado de cripto, inclusive as maiores da sua época, quebrarem ou sumirem do mapa. Um exemplo bem claro disso é a Mt. Gox, que era uma corretora japonesa responsável ali por cerca de 80% do volume do mercado de cripto e que sofreu um hack e perdeu cerca de 7% do supply de Bitcoin dos seus clientes na época, que nunca mais tiveram seu dinheiro de volta. Por quê? Justamente por questões atreladas à segurança e regulação. Outro exemplo bem clássico disso é a BitMEX, que ao longo ali do ano de 2020 era uma das maiores corretoras de futuros do mundo e por conta das suas políticas de altíssima alavancagem gerou prejuízo para inúmeros clientes e também passou ali por inúmeros processos legais, hoje ali quase não tendo um volume tão significativo, nenhuma relevância tão grande no mercado. Então é importante a gente ter essa mentalidade. Então o que faz a gente hoje não ter a Binance como uma das principais corretoras? Realmente, quando a gente olha para a questão de UX, incentivos, a Binance faz muito sentido. E as questões de segurança, apesar da Binance ter ali tido alguns problemas, ter sofrido com alguns hackings, ela também não é tão problemática assim. Mas o grande ponto aqui da Binance é a questão regulatória. Como vocês podem ver aí na tela, a gente tem inúmeras manchetes, inúmeras informações de problemas regulatórios que a Binance vem passando com os Estados Unidos, com a União Europeia e até mesmo com o Brasil. E tudo isso está atrelado justamente à política da empresa, que hoje não é tão focada com a questão regulatória. Inclusive, o próprio CEO da Binance já afirmou que a questão regulatória é algo fundamental e vai ser o foco da companhia nos próximos anos. E aí, entrando um pouco nos principais rankings do mundo, como vocês podem ver aqui, primeiro esse ranking da CryptoCompare, hoje a Binance está na posição 23 dele, e se a gente olha para o ranking também da Kaiko, ela também está abaixo ali das principais corretoras. Por que isso acontece? Justamente por questões atreladas à governança e transparência, que a Binance hoje sofre e tem um ponto negativo. Então a Binance, ela consegue de fato atrair muito volume por conta do usuário varejo, devido às questões de UX, às questões de incentivo que ela faz, mas ela não tem ali uma transparência, uma questão regulatória tão clara assim. Pode ser um risco muito grande para o usuário, principalmente caso ele tenha ali algum eventual problema com a Binance, ou a Binance passe ali por algum hacking, etc., da segurança jurídica que ele tem no seu capital. E esse é o principal motivo de hoje corretoras como Coinbase, Gemini e Kraken serem as maiores corretoras do mundo. E vocês podem perceber que para o investidor institucional esse é um ponto essencial. Como vocês podem ver no gráfico que eu estou mostrando aqui agora, hoje, por exemplo, a Coinbase tem o seu volume muito mais de investidor institucional do que de investidor varejo, justamente por esse fator. O foco muito mais na questão regulatória, na questão de transparência e na questão de custódia do que na questão ali propriamente de listagem de ativos que atrai o investidor varejo. Então, essa é a minha grande crítica à Binance e o que faz eu não utilizar essa corretora, preferir alternativas como a Coinbase, a Kraken e a Gemini para fazer toda essa parte de operação. Então, naturalmente, eu acho que a pergunta no final desse vídeo que surge é: beleza, Orlando, entendi todos esses pontos, entendi todas essas ressalvas, mas quando eu estou utilizando a Binance, qual que é o meu risco? De fato, a Binance não tem problemas tão graves assim com a questão da custódia. É realmente pouco provável que ela sofra com uma questão de hacking, mas em contrapartida, há uma certa probabilidade de ela sofrer com questões regulatórias. Isso, primeiro, pode interferir na sua experiência no futuro, caso você queira fazer saque, caso você queira fazer movimentações e, eventualmente, caso ocorra algum problema mais grave com a Binance, você tem uma segurança jurídica menor de reaver seus fundos ou de conseguir fazer algo nesse sentido. E, naturalmente, esse aspecto também prejudica um pouco mais na transparência. Então, se torna um modelo um pouco mais incerto se você mantém grande parte do seu capital de ativos dentro da Binance. Então, esse é o resumo geral. Eu acho que o ponto importante de se entender aqui é: não existe too big to fail. Não tem a visão que a Binance é segura apenas porque ela tem grande volume e ela é relevante no mercado de cripto. Isso pode mudar rápido. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, entendido tudo que eu comentei com você. Se esse conteúdo trouxe alguma informação adicional, não esquece de deixar o like. Se você está conhecendo agora o canal, não esquece de se inscrever. E me conta aí, que corretora você utiliza e por quê? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a visão de vocês. Também quero lembrar que a gente tem um report aqui comentando tudo que você precisa saber sobre custódia. Então basta clicar aqui aí embaixo para você conseguir acompanhar. E se você quiser aí ter mais conteúdos como a gente, vou deixar esse Crypto Insights aqui, a gente comenta mais sobre as dinâmicas de mercado e as dicas para quem está iniciando no mercado. Um abraço e até logo!